Então já vamos aqui iniciar com um exemplo aqui de uma recorrência e vamos ver como é que funciona essa solução aí essa forma aí de trabalhar, né? O método da iteração. Então tá aqui essa recorrência, a recorrência T de n igual a B, tá? Para n menor ou igual do que 3 e T de n igual aqui a definição recursiva, né? Para n maior ou igual do que 4. Então, bom, do que é esse B aqui? Esse B é tipicamente o que acontece quando você está trabalhando com a base de uma recorrência, né? Porque é recorrência assintótica, né? Porque, por exemplo, na base, então se o n está na base, né? Tipicamente você tem um θ de 1 aqui, que é um valor constante, tá? Que bom, a gente não vai ficar trabalhando com o θ de 1 aqui. Você pode falar que é uma constante B, tá? Então vamos deixar assim indicado com uma coisa genérica. Então aqui já é um detalhezinho aí que faz mais sentido quando a gente está trabalhando de maneira assintótica, né? Com notação assintótica, tá? Fixa aqui um valor do B aqui, né? Uma constante, tá? E tá aqui, né? A definição recursiva até agora não tem problema, né? Na verdade, assim, também esse n aqui, às vezes ele não é exatamente n, ele pode ser um θ de n, né? E aí você colocaria, por exemplo, um c de n aqui, tá? Multiplicando um c de n, né? Mas esse c de n ele vai ser carregado até o fim das contas, mas a gente vai ignorar que existe uma constante aqui, só para facilitar, deixar um pouquinho mais limpo aí nosso raciocínio, tá? Então, vamos pegar isso daqui e a ideia lá é sempre assim, né? A gente, usando essa própria parte recursiva aqui, a gente vai abrindo, né, esse termo, essa chamada recursiva aqui, né? Então, vai abrindo, aí vai aparecer uma coisa, a gente abre de novo, até a gente chegar na base, certo? Então tá bom. Então, vamos começar daqui, ó. Começamos aqui com a definição recursiva, né? Vamos iterar, vamos abrir ela. Então, aqui, ó, eu abri todo esse trecho aqui, né? Ele abriu e virou tudo isso daqui, tá? Percebam aqui que que é o padrão aqui, né? Então, assim, eu peguei o argumento aqui, né? Tipo, o parâmetro da função t, né? Então, o padrão lá de você abrir é isso, né? É o padrão, então, né, t do quadradinho vermelho é o quadradinho vermelho mais o quadradinho vermelho, divide por 4, pega o piso, tá? Então, agora, quem que é o quadradinho vermelho aqui? É o n dividido por 4, pega o piso. Então, tá aqui, ó, o quadradinho vermelho mais 3 vezes. Então, aqui, para eu ser bem rigoroso, eu deveria pegar assim, né? Quem que é o quadradinho vermelho nosso aqui? É o piso de n sobre 4. Para ser bem rigoroso, eu deveria pegar... Então, esse é o quadradinho vermelho, a gente vai pegar aqui no padrão, né? Ele divide por 4 e ainda pega o piso novamente, certo? Então, será que isso é igual a n dividido por 16? Né? Será que isso daqui é verdade? Então, eu estou falando para vocês que sim, isso daqui é verdade, tá? A gente deveria, se a gente fosse um pouquinho mais rigoroso aqui, mas eu não quero entrar nesses detalhes aqui, a gente deveria provar esse tipo de passo aqui, tá? Mas eu estou falando para vocês agora que é verdade e a gente pode assumir que, né, você tirar piso de piso, assim, esse piso encavalado, é como se você só botasse o piso no final, tá? Então, quando você faz isso daqui, que seria o correto, ele vira n sobre 16. Então, tá aqui, ó. N sobre 16, tá? Então, nesse método da iteração, eu sempre recomendo que você não faça as coisas de maneira muito direta. Então, quando você for abrir, deixa eu limpar um pouquinho aqui, né? Quando você for abrir, né, esse T aqui, tá? Tipo, abrir esse T aqui, por favor, coloque parênteses aqui, e coloque o padrãozinho dentro dos parênteses. Porque às vezes você tenta fazer a coisa direta e esquece de fazer uma multiplicação, né? Sei lá, alguma coisa assim, tá? Faça isso daí que fica mais seguro de trabalhar com as contas, com a álgebra.
Então, isso é um erro muito... Eu estou falando isso porque é um erro comum, assim, né? Não só dos alunos, como o meu também, às vezes. Tá? Então, eu gosto de fazer isso porque você faz bem com calma a conta. E aí, beleza. Agora você tem só que arrumar um pouquinho a casa aqui, porque você tem o 3 multiplicando esse termo e o 3 multiplicando esse outro termo aqui. Tá? Então, bom, aqui ele fez até uma coisa um pouco mais direta que eu não gostei muito, né? Mas ele abriu aqui agora, abriu aqui, aí ele botou um parênteses aqui, então ele está encavalando parênteses, né? E aí, mesma coisa, né? Ficou o n sobre 16 aqui, agora ficou n dividido por 64 aqui, tá? Porque 16 aí dividido por 4, né? Dá 64. Então tá. Próximo passo. Ah, tá. Agora sim ele arrumou um pouco da casa aí. Porque daí ele foi, né? Primeiro ele fez a distributiva aqui. Então aqui vai ficar 3 vezes não sei o quê. E aqui vai ficar 9, né? E depois você tem que fazer a distributiva de novo, né? Nos termos. Então vai ficar 3, 9, daí 27. Certo? Eu não gosto de abrir várias vezes antes de arrumar a casa. Tá? Então eu mesmo... Eu faria assim, né? Eu chegaria nesse ponto aqui e aí eu faria... arrumaria a casa. Fala arrumar a casa, né? Mas é só o meu jeito de falar. Primeiro organizo aqui essas contas, tá? Então ficaria 9t, aí n sobre 16 piso. Eu faria primeiro isso daqui. Aí depois sim eu posso pegar aqui e abrir esse cara aqui, tá? Eu acho que fica mais organizado. Mas tudo bem, se você fizer certo, vai chegar no mesmo final ali. Ok, eu poderia fazer isso daqui várias vezes, né? Eu abri algumas vezes aqui, mas eu poderia fazer isso diversas vezes, tá? E a ideia desse método aqui de iteração, né? O método de abrir a recorrência, é que depois que você abrir algumas vezes, você começa a identificar algum padrão nessa equação aqui. Tá? Então, será que já dá para identificar algum padrão? Né? Se você não conseguir identificar um padrão, você tenta abrir mais uma vez. Mas assim, eu vou falar para vocês. O padrão está aqui. Ó. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 16 e aqui eu tenho 64. Né? Qual que é esse padrão aqui? Isso daqui é 4 elevado a 1. Isso daqui é 4 elevado a 2. Isso daqui é 4 elevado a 3. Da mesma forma aqui, ó, 3, 9 e 27. Isso daqui é 3 elevado a 1. Isso aqui é 3 elevado a 2. Isso é 3 elevado a 3, né? E o padrão aqui, esse cara aqui ele ficou de fora do padrão? Na verdade não, né? Porque você pode pensar que esse n aqui, ele é 3 elevado a 0, n sobre 4 elevado a 0. Tá? E daí ele entra nesse padrão aqui, né? Então, talvez assim, de maneira genérica, se você pega um termo desse daqui e você abrisse diversas vezes, qual que é o termo genérico? O termo genérico é assim, ó, 3 elevado a i, n sobre 4 elevado a i. Certo? Esse é o padrão. Então, sempre quando você for fazer esse processo de abrir a recorrência, você tem que encontrar o padrão. Tá? E aí tá aqui, ó, o jeito que eu escrevi, olha. 3 elevado a 0... né? Aí o 4 elevado a 0, 3 elevado a 1, 4 elevado a 1. 3 pontinhos aqui, né? E 3 elevado a i menos 1, 4 elevado a i menos 1, 3 elevado a i, 4 elevado a i, tá? Então é como se eu tivesse aberto i vezes, né? A recorrência. Aí a gente gosta de colocar, como tem um somatório aqui, a gente gosta de colocar isso em termos de somatório. Ah, só um detalhe aqui que eu esqueci de comentar, porque percebam aqui que a chamada recursiva, né, a chamada da recorrência, ela sempre fica aqui no finalzinho, né, o t. Então esse carinha aqui, ele fica meio que separado desses outros aqui, tá? Apesar de ter um padrão aqui parecido, né, mas aqui eu tenho a chamada do t, né? Então foi isso que eu fiz aqui. Toda essa parte aqui, ó, eu transformei num somatório, tá?
Por quê? Porque a gente já comentou isso daí, é mais fácil trabalhar com somatórios, é mais fácil de manipular, e também a coisa fica menor, né? Em vez de você ter que ficar escrevendo tudo isso daqui de novo, tá? E eu deixei de fora aqui esse último termo aqui, porque ele não se encaixa dentro do somatório, ele tem o T aqui, tá? Então, daqui para cá, só a reescrita usando notação de somatório. E agora, bom, agora que começa aqui os truques de notação assintótica, né? Olha só, tudo aqui, até esse ponto aqui, eu trabalhei com igualdades, né? Igual, 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 igual. Agora aqui eu usei um menor igual. Se isso daqui, se eu estou usando um menor igual, qual que será que vai ser o meu objetivo no final? Vai ser eu mostrar que T de N é O de alguma coisa. Certo? Por quê? Porque eu estou usando o limitante superior. O O é limitante superior. Se eu chegasse aqui e, em vez de continuar dessa forma, fizesse um maior igual, tá? Aí provavelmente o teu objetivo seria, né, o ômega de alguma coisa. Certo? Então percebam, nesse ponto eu trabalhei tudo com igualdades. Em algum lugar aqui eu falei assim, putz, eu vou botar um menor igual. Agora, a questão é, por que eu botei menor igual ali, né? Vamos supor que o meu objetivo fosse provar o O mesmo, mas por que eu coloquei um menor igual nesse ponto aqui e não botei antes aqui? Bom, porque eu acho que se eu botar um menor igual aqui vai começar a facilitar a minha vida, né? E de fato, trabalhar com piso é uma coisa, piso, teto, essas coisas, é muito ruim, porque você tem que ficar pensando, né? Imagine, quando a gente trabalhava com piso dividido por 2, a gente tinha que separar em caso de par e ímpar, né? Se você trabalha com piso dividido por 4, que nem é o caso aqui, você não tem que dividir em caso de par ou ímpar, você tem que dividir em 4 casos, que são o caso dele ser um divisor, né? O N mod 4 ser 0, que é o divisor de 4, o N mod 4 ser 1, 2 ou 3, tá? E isso seria muito mais complicado de você ficar trabalhando assim. Quando é para o ímpar, a gente vai lá, né? A gente até faz a continha ali, quebra em 2 casos. Eu não quero ficar quebrando em 4 casos. Então, aqui que é o ponto que eu falo assim, putz, deixa eu, né, jogar o limitante aqui, vai facilitar a minha vida. Tirei o piso, né? Como é que tira o piso? Bom, aqui é fácil, né? Óbvio que o piso de alguma coisa é menor ou igual do que a própria alguma coisa. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Aqui para cá e daqui para cá, tá? Esse tipo de coisa seria absolutamente proibido se você estivesse trabalhando com soluções exatas das recorrências. E pensa, se você estivesse trabalhando com solução exata da recorrência, você ia estar com um problemão aqui nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, tá? Porque você não poderia simplesmente remover os pisos. Muito bem. E agora, né? Agora, a partir daqui, o que a gente vai fazer? Tá? Então, a gente sempre tem que perguntar, quando que para esse processo de abrir? Né? Quando que para? Estou abrindo aqui, tipo, I vezes, né? Abrir I vezes. E em algum momento que você vai abrindo isso daqui, claro que o padrão vai seguir sempre o mesmo. Mas a gente pergunta, quando que para? E isso daqui vai parar quando isso daqui, né? Chegar na base. Tá? Porque é sempre assim, né? A nossa recorrência é T lá de um certo valor, aí pode ser que esteja no caso base ou no caso não base, tá? E aí quando eu estou abrindo, sempre estou dividindo por 4. Então, estou dividindo por 4 sucessivas vezes, isso vai diminuindo, né? E aí, quando que esse termo aqui chega na base? Né? Então, quando que o N dividido por 4 elevado a I é menor do que a base, tá? Quando que isso daqui acontece? Bom, primeiro tem que saber qual que é a minha base, tá? Então, se você voltar lá na definição da recorrência, né? Tá aqui, ó, a base é igual a N menor ou igual do que 3, certo? N menor ou igual do que 3. Então, a minha pergunta ali, né? Quando que para? Quando o N dividido por 4 elevado a I é menor ou igual do que 3. Certo? Tá, mas isso não me diz muita coisa, né? O que eu quero saber aqui mesmo? Eu quero saber quem que é o valor desse I aqui. Por que eu quero saber quem que é o valor desse I? Porque é o número de vezes que eu estou abrindo a recorrência, né?
Eu deixei assim I de maneira genérica, mas eu sei que quando eu usar um determinado valor de I aqui, esse cara chega na base, tá? A questão é qual que é esse valor de I. Então, o que você tem que fazer aqui nesse ponto aqui é isolar o valor do I, tá? Isolar o valor do I. Como é que é o jeito difícil de fazer isso? Tá? De isolar esse valor do I aqui, tá? E a gente sabe que é o número de vezes que eu tô abrindo a recorrência. Então, esse número ele tem que ser um número inteiro, né? Na verdade, um número natural, né? Porque você não vai abrir número negativo de vezes, tá? Então, o jeito difícil de fazer isso daqui seria você falar assim: ah, eu quero... Porque pensa assim, se eu pegasse assim, um valor absurdamente grande de I, isso daqui vai ser menor ou igual do que 3, né? Pensa assim, se teu N for igual a 1000, tá? Se teu N for igual a 1000, sei lá, se eu pegar 4 elevado a 20, tá? Então, 1000 dividido por 4 elevado a 20, obviamente é menor ou igual do que 3, tá? Na verdade é bem menor aqui, porque esse 4 elevado a 20 é um número gigante, né? Então, na verdade não é 20 que eu gostaria, assim, talvez eu gostaria de um número menor, talvez 10, né? E 4 elevado a 10 também vai dar menor ou igual do que 3. Então, talvez eu queira um pouquinho menor, o 4 elevado a 8. Será que 10 dividido por 4 elevado a 8 é menor ou igual do que 3? Eu acho que é. Mas assim, o que eu tô querendo mostrar para vocês aqui, né, que primeiro você tentou você poderia botar um número absurdamente grande, tipo 20. Quer dizer, 20 não é absurdamente grande, mas tipo daria com folga aqui, né? 4 elevado a 20 daria menor ou igual do que 3. Só que eu não quero qualquer número que seja menor ou igual do que 3, por exemplo, 20. Eu quero o menor número, né? Tipo, por exemplo, o 8 lá, eu não sei se era o 8. Eu tenho que fazer as contas aqui, não fiz. Mas eu quero, talvez seja, sei lá, 6, não sei. Eu quero o menor número aqui que ele chega na base, tá? Por exemplo, 6, eu não quero 20. Então, o jeito difícil de fazer isso daqui seria assim, ó. Vou escrever primeiro em português aqui para vocês verem. I é o menor inteiro, tá? O menor inteiro, no caso o 6 aqui. Menor inteiro K, eu vou dizer K, porque eu ainda não sei qual que é o valor aqui. Tal que 4 elevado a K é menor ou igual do que 3, tá? Então, I é o menor inteiro K, tal que K é menor ou igual do que 3. É isso que eu gostaria de encontrar aqui. Tá? Como eu falei, não é qualquer número aqui, porque eu poderia... 4 elevado a 1000 daria certo, 4 elevado a 20 daria certo, 4 elevado a 10 daria certo. Não, mas eu quero o menor inteiro que faz com que isso daqui seja verdade. Tá? E aí, em matematiquês aqui, você poderia escrever isso daqui como se fosse assim, o I é o... Vamos colocar assim, talvez é o menor... o min, né? O min ele é uma operação de conjunto, né? Então, é o menor inteiro K, menor natural K, tá? Acho que isso daqui é assim, né? Tal que 4K menor ou igual do que 3, tá? Então, podia apagar esse português aqui e deixar só em matematiquês. Só que eu vou falar para vocês o seguinte: você chegar nesse problema e encontrar qual que é o menor valor de K, não sei o que, muitas vezes isso pode ser muito complicado e muito chato de fazer, tá? Eu não tô querendo ser exato aqui, eu só tô dando um chute, né? A gente tem que lembrar disso. A gente só tá dando um chute. Então, para que eu vou usar a base certinha aqui? Talvez usar esse 3 aqui só me atrapalhe. Talvez eu pudesse usar 1 aqui e ia facilitar a minha conta. Talvez eu não fique perguntando... Talvez eu não queira saber qual que é o menor inteiro, né? O menor natural, tá? Talvez basta eu pegar um número aqui aproximado, tá?
independente dele ser ou não natural, né? Por que aqui ia ser um problema? Porque se você resolvesse isso daqui de maneira exata, você ia ter que, assim, o K, ele é o teto ou o piso de algum certo número esquisito aqui. E teto e piso pra gente é chato, né? A gente acabou de se livrar de um, por que a gente vai querer botar outro piso e teto aqui? Então, assim, isso daqui é coisa que você fazia lá quando estava resolvendo as recorrências na igualdade, lá em matemática discreta. Isso daqui a gente abandona completamente. A gente está em análise de algoritmo, a gente quer trabalhar de maneira um pouco mais flexível, tá? Então, talvez colocar o 1 aqui, talvez não encontrar o valor correto, que daí não vai precisar dar um piso ou um teto, né? E o que eu vou fazer aqui, então? Eu vou simplesmente dizer assim que o i é log de n na base 4. Bom, mas de onde que eu encontrei isso daqui? Porque em vez de eu usar 3 aqui, eu fiz assim, ó. Igual a 1. Igual a 1, né? Eu não fiquei pensando lá qual que era o menor, inteiro, blá, 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 blá. Fiz igual a 1. Eu mudei aqui o do 3 para 1, tá? Tudo bem? E botei uma igualdade aqui. Fica fácil de resolver, porque daí, daqui você vai ter que... n é igual a 4 elevado a i. E aí, para você descer esse i, porque o i é o valor de interesse, né? A gente quer isolar. Aí você tira log dos dois lados, né? Log na base 4 de n igual a log na base 4 de 4 elevado a i, tá? Isso daqui vai dar o quê? Vai dar log de n na base 4, aí vai ficar i, né? Porque o i ele desce, né? Ele tem aquela propriedade do log, que ele desce aqui multiplicando. Log de 4 na base 4, e isso daqui é 1. Então vai ficar i é igual a log de n na base 4, tá? Então i é igual a log de n na base 4. Tá correto? Não está totalmente correto, mas para a gente vai ser suficiente, porque a gente só está dando um chute, tá? Porque a gente sabe, o i ele deveria ser um valor inteiro, mas quem garante que esse log de n na base 4 vai ser um valor inteiro, tá? Ninguém garante. Mas a gente pelo menos se livra de pisos, tetos, botar um mais um menos 2, né? Aquela coisa que acaba complicando e ficando mais chata. Então, é isso que está escrito aqui, ó. A rigor não está certo, mas a gente só quer um chute, tá? Então a gente facilita aqui nossa vida. E a gente vai ver que isso daqui que eu fiz, né, vai acabar dando certo. Muito bem, com esse valor do i, o que significa esse valor do i aí? Significa que eu vou... que é o i que faz a quantidade de vezes que eu vou ter que abrir lá, né, a minha relação de recorrência, tá? Então, aqui eu já substituí direto, né? Então, deixa eu só voltar um pouquinho, porque a gente tinha parado nesse ponto aqui, ó. A gente tinha parado aqui nesse ponto, né? Então, aqui. E eu não sabia qual que era o valor desse i aqui, até que esse termo batesse na base. Mas beleza, eu já achei um valor ali aproximado, que é o log de n. Então, só vou substituir log de n aqui, aqui, tá? Então, vamos ver como é que fica lá, ó. Substituir log de n ali, né? Aqui e aqui também, tá? Nesses 3 pontos. Então, eu reescrevi. O t de n é menor ou igual, né? Por que menor ou igual? Porque, né? Também, de novo, né? Voltando aqui, a gente fez várias igualdades, mas aqui a gente precisou botar um menor ou igual, tá? Então, menor ou igual. E agora a gente pode continuar a conta de uma maneira um pouco mais com valores aqui, né? Tá? E o que acontece agora? Bom, aqui é uma igualdade, daqui para cá é só uma igualdade. Então é só uma forma de rearranjar os termos aí. O que aconteceu? 2 coisas aconteceram aqui, tá? Primeiro, daqui para cá, ó, nessa parte para essa parte aqui, né? Basicamente eu tinha 3 elevado a j, n, tudo isso dividido por 4 elevado a j. Eu só reescrevi assim 3 elevado a j sobre 4 elevado a j vezes n, que é a mesma coisa que 3 dividido por 4, tudo isso elevado a j, tá? Tá aqui, né? Então isso daqui foi a parte fácil, e quer dizer, foi fácil e aqui também vai ser fácil, né? n elevado a 4 elevado a log de n na base 4, tá? Então o que acontece aqui? N dividido por 4 log de n na base 4, n dividido por... Quanto que é esse valor aqui? Isso aqui é n, né? É n. Propriedadezinha de log, né? A gente tem que lembrar dessas coisas aí. E aí n dividido por n dá 1, né?
Não é à toa que deu 1 aqui, porque a gente fez essa conta para chegar nesse valor de log de n para chegar na base, tá? Ah, beleza, não chegamos no t de 3, que era a base, chegamos no t de 1, mas tá ok, né? Isso daqui tá na base, é um chute que a gente tá tentando aqui e a gente vai poder substituir isso daqui por b, tá? Então, beleza. Daqui para cá, né, a gente já viu as duas coisas, aqui e aqui, né? E agora, como é que eu faço para continuar? Muito bem. Então,